Quando ele deixou o integralismo, foi um momento muito difícil para ele, porque ele tinha todos os amigos no integralismo, tinha uma intelectualidade brasileira ligada ao integralismo, ele tinha uma trajetória importante dentro do integralismo, ele achava que o integralismo era a solução para a humanidade, para o Brasil. Agora ele vai ver que não é, ou vai se convencer que não é, quer dizer, vai ser um processo muito doloroso e difícil, que vai levar anos, porque quando ele vai para o Rio de Janeiro, quer dizer, ele vai levar uma década ou até mais para deixar o integralismo. Quem lembra do Helder Câmara, quem viveu nesta cidade, quem trouxe para nosso povo a maior felicidade, um defensor dos humildes e um vidro da castidade. Viveu na nossa cidade arcebispo verdadeiro, nasceu lá no Ceará e foi para o Rio de Janeiro, foi o melhor arcebispo do Nordeste brasileiro. Helder teve amor, que linda do povo apertou a mão, nosso pai, nosso amigo, nosso mano, nosso irmão. Eu era padre, jovem, na Arquidiocese de Olinda e Recife, e Dom Helder tomou posse, pouco tempo depois do golpe militar. Pelos pobres era uma coisa muito acentuada, e para Dom Helder isso de uma forma muito especial. Então, enquanto a repressão conseguiu atingir Dom Helder através dos seus auxiliares, ela fez isso antes de atingir o próprio Dom pessoalmente. Foi quando veio a censura. Então nós tivemos problemas de toda a natureza. Foi mais ou menos nessa época que ele achou, quer dizer, quando a gente foi desativando o MEB por conta da própria repressão, que era censura nas aulas, tirava as aulas do ar, prendia equipes no interior e prendia os monitores. Isso era muito doloroso para a gente, porque nós temos aqui, eu acho que no Brasil inteiro, o ditado que o pau sempre quebra nas costas de mais fracos. Eu recebi a ordem de prisão lá no aeroporto, quando um padre americano dois padres americanos foram expulsos, Padre Pedro e Padre Dário, oblatos de Maria Imaculada, e Dom Helder estava com o povo, aguardando o momento de despedida desses padres, quando ele recebeu permissão para se encontrar pessoalmente com os padres. E aí eu gritei: Dom Helder, não entre na sala de embarque sem o povo. Quando eu gritei isso, o delegado Moacir Salles me pegou pelo braço, me deu voz de prisão, juntaram seus soldados em redor de mim. Aí imediatamente Dom Helder e Dom Lamartine me seguraram pelos braços e disseram: vamos os três. Procuraram ele, um cara bateu na porta dele e veio com uma faca, né? Dom Helder desconfiou, levantou a camisa dele, por isso que eu digo que Dom Helder era um homem forte e corajoso, né? Ele sentiu alguma coisa e me disse: mostra o que você tem. Aí o homem recuou, ele viu que o homem trazia uma faca, pediu, o homem entregou e chorou e disse a ele que tinha vindo para matá-lo, mas que não tinha tido coragem. O que está dizendo lá fora? De onde estão chegando ventos tão velozes, tão impacientes, tão impiedosos? Que terão visto, que terão ouvido em sua caminhada pelo mundo tão cheio de ódios, de injustiças, de egoísmo? Por que não consigo entendê-los, ou mesmo adivinhá-los? Será a ti, Senhor, que eles falam? E lhes presta ouvido, Senhor? Ou perde-se nos espaços sem fim a revolta que tentam transmitir? Pouco tempo a coisa foi virando para cima de mim, porque o estilo de igreja que o novo bispo queria implantar a todo custo divergia muito do que foi o estilo de igreja implantado por Dom Helder Câmara durante mais de 20 anos. E aí, de uma igreja democrática, participativa, nas mãos do povo, nós voltamos a ter uma igreja centralizada nas mãos da autoridade eclesiástica, do bispo e dos padres. De uma igreja
que tentava se comprometer com os problemas da população, se engajar na luta pelos direitos humanos, de uma igreja politizada, nós passamos a ter uma igreja mais de sacristia, uma igreja mais da devoção religiosa, mas sem aquele empenho, não é, na transformação da sociedade. Eu creio que ele é um profeta. E todo profeta não pode ter muito amor ao seu pescoço. Porque todo profeta é perseguido, é maldito. E ele o foi na sociedade e na igreja, surpreendentemente. Agora, se comportou sempre de uma maneira soberana. Eu mesmo desafiei várias vezes, Dom Helder, o senhor é profeta na sociedade, denuncia os mecanismos de empobrecimento. Agora, o senhor não é dentro da igreja. O senhor respeita o Papa, as estruturas da igreja. E ele dizia, o Papa saberá encontrar seus caminhos, ele tem uma carga de evangelho que o iluminará, mas jamais saiu da boca de Dom Helder o mínimo sinal de crítica às figuras portadoras de poder. Dom Helder, no começo, ele tinha, eu acho que uma certa visão assim de alguma coisa ainda se podia fazer a partir do poder. E pouco a pouco ele percebeu que não, que a partir do poder, mesmo do poder bom, mesmo do poder amigo, mesmo do poder benéfico, que tem um poder que é benéfico, mas que no fundo, quem é profeta descobre que mesmo esse é inoperante. Numa hora determinada não chega a poder ajudar o povo porque não parte do povo. E o Dom Helder foi cada vez mais baixando, cedendo, aceitando anos e anos de censura em que ele não podia falar em nenhum órgão de comunicação, em que o nome dele era maldito em todas as grandes rodas do país, né? Onde ele era acusado de ser contra o Brasil, de ser antipatriótico, né? E onde ele, por ser pequeno, e por aceitar essa humildade, é que ele era convidado no mundo inteiro para as grandes assembleias, onde ele falava pela paz e onde ele pedia um mundo novo. Mas quem conheceu Dom Helder, já, por exemplo, mais idoso, a primeira coisa que chamava atenção era como era um homem pobre. Pobre, pessoalmente pobre. Ele tinha se empobrecido. Conheci Dom Helder assim, no meio do povo. E isso, a gente traz assim uma saudade muito grande desse pastor, né? Porque nesses quase 10 anos de caminhada das nossas comunidades, a gente sentiu a diferença de um verdadeiro pastor, Dom Helder, por um outro que veio dizer que não era assim a caminhada do povo de Deus. E aí, Dom Helder ensinou para a gente que esse jeito da gente, um jeito onde a gente viva de mãos dadas, de braços dados, uma comunidade perfeita. Eu penso que